celebração, em especial o povo da Cabeçuda, né? E outras comunidades também. Sejam todos, sintam-se bem acolhidos aqui em nossa comunidade. Irmãos e irmãs, os adversários tentam pôr Jesus em posição embaraçosa, mas ele responde com sabedoria e desmascara a hipocrisia dos oponentes. Não cabe confundir a autoridade de Deus com a autoridade humana. E para acolhermos o presidente dessa celebração, ministros e a imagem de São Pedro Apóstolo, padroeiro de nossa paróquia, cantemos. Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Com muita alegria quero acolher a comunidade da Pontinha, das Laranjeiras, que trouxe a imagem de São Pedro aqui com uma grande salva de palmas. Acolher os nossos irmãos e irmãs que vieram de Cabeçuda, que são os festeiros deste ano da festa de São Pedro Apóstolo, nosso padroeiro, com uma grande salva de palmas também. E, em último caso, não por mérito, assim, sem desmerecer a comunidade da Varginha, que acolhe a imagem de São Pedro, bem como todas as outras comunidades aqui presentes, com uma outra salva de palmas. Minhas irmãs e meus irmãos, nos reunimos no amor de Cristo, nosso Senhor. Por isso, a vós eu desejo a paz desse mesmo Cristo, o amor do Pai, que nos reúne, testemunhados pelo Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão a Deus para que nós, com dignidade, possamos acolher o perdão como fruto do nosso arrependimento, na humildade e na simplicidade. Silenciemos um pouquinho e peçamos perdão a Deus. Perdão vem libertar.
bondoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente. Afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o fiel cumprimento da palavra de Deus não nos preserva das críticas, contrariedades, mas nos ajudam a discernir a vontade de Deus, que quer vida, dignidade para o povo que lhe pertence. Leitura do livro de Tobias. Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado o morto, tomei banho, entrei no pátio da minha casa e deitei-me junto à parede do pátio, deixando o rosto descoberto por causa do calor. Não sabia que na parede, por cima de mim, haviam pardais aninhados. Seu excremento quente caiu nos meus olhos e provocou manchas brancas. Fui procurar os médicos para me tratarem. Quanto mais remédios me aplicavam, mais meus olhos se obscureciam com as manchas, até que fiquei completamente cego. Durante 4 anos estive privado da vista. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa. Aicar cuidou do meu sustento durante 2 anos, até que partiu para Elimaida. Naquela ocasião, Ana, minha mulher, dedicou-se a trabalhos femininos, tecendo lã. Entregava o produto aos patrões e estes lhe pagavam o salário. No 7º dia do mês de distros, ela separou a peça de tecido que estava pronta e mandou-a aos patrões. Estes pagaram-lhe todo o salário e ainda lhe deram um cabrito para a mesa. Quando entrou em minha casa, o cabrito começou a balar. Chamei minha mulher e perguntei-lhe: de onde veio este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve aos seus donos, pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. Ela respondeu-me: é um presente que me foi dado além do salário. Mas não acreditei nela e insisti que devolvesse aos patrões, ficando bastante contrariado por causa disso. Ela então replicou: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele não teme receber notícias más. Confiante em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. E confuso há de ver seus inimigos. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão sua glória e seu poder. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. E agora fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para a aparência do homem, mas sim ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a frase-chave do Evangelho que juntos acabamos de ouvir. Jesus é interrogado se há probabilidade, se é lícito, se é correto e certo pagar o imposto ou não pagar o imposto a César. César era o imperador, era o governador, era o prefeito, era, vamos assim dizer, Dilma em nossos dias. Era a fazenda. É lícito ou não é lícito pagar imposto? Dizem que aqui no Brasil, os 3 primeiros meses de cada ano, os brasileiros trabalham para pagar os impostos do governo. Então é bom pagar ou não pagar? As pessoas perguntam assim para tentarem a Jesus. Mas Jesus, que era tão liso e tão sabedor das artimanhas que aquelas pessoas faziam, armavam para ele, para o poder derrubar, porque se Jesus dissesse que não era lícito pagar, eles o acusariam junto das autoridades. E se dissesse que devem pagar, ele seria acusado pelo povo como aquele que estivesse a favor da autoridade. E então Jesus não se coloca nem do lado A, nem do lado B. E ele faz uma lição tão clara, tão evidente, que ninguém conseguiria responder senão ir do lado dele. Pediu a moeda para ver o que estava lá escrito e qual era a fotografia que estava lá. Entregaram a moeda e viu lá a inscrição. Como está escrito? Quem aparece ali? É César. E quem assinou? César. Então, por favor, aquilo que é desse mundo, dai-o a este mundo, porque pertence a este mundo. E o que pertence a Deus deve ser dado a Deus. Ponto final. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto é fazer justiça. Que nós ouvimos na primeira leitura, quando Tobias narra, faz-nos uma história de como aconteceu a cegueira dele. Depois de ter feito uma obra de caridade, que é enterrar os mortos, foi ao funeral, fizeram tudo, fizeram um velório, o velório foram ao cemitério, enterrou tranquilamente o defunto, voltou para casa, cansado, tomou um banho, se calhar comeu alguma coisa e deitou-se na caminha dele. E infelizmente aparece um bendito pássaro que faz uma sujeira, fez cair no olho dele e ele ficou cego. Quanto mais consultava os médicos,
Quanto mais se tratava, mais a situação se complicava. Dinheiro gasto inutilmente, porque no final de contas ele ficou cego. Inutilizado e inválido, em vez de receber a aposentadoria da invalidez, como algumas pessoas têm essa graça de receber a aposentadoria pela invalidez, ou por invalidez, ele não recebeu isso. Quem são os que lhe sustentaram? São seus parentes. E de modo muito concreto, a esposa. Que noite e dia ela ficou ali do lado, cuidando do seu marido. Só que esse homem, Tobias, era um homem justo. Na boca dele nunca passou um pão roubado ou um pão que pertencia a outras pessoas. Ele comia através do seu suor. E então, de repente, escuta uma voz de um cabrito vindo, gritando dentro de casa. De onde terá vindo esse cabrito? Não terá sido roubado? E talvez Tobias tivesse sido muito mais exigente com a esposa, a ponto de a esposa perder a cabeça e dizer: onde estão as suas esmolas? Você que se dizia religioso, você que se dizia prestar serviços, caridade, enterrava os mortos, olha o que você recebeu de troca. Essa fala da esposa de Tobias foi colocada na boca dela para nos dizer que nem sempre as pessoas justas são bem vistas. Às vezes as pessoas que praticam obras boas são flageladas, são rotuladas, são colocadas de parte. São os comentários que ele faz para aparecer. Muitos de vocês que são festeiros, que saíram lá de Cabeçuda até aqui, se calhar na comunidade. Só que eu vi, para onde é que foram? Foram para Varginha. Daqui vão para Barreiros. Vão para lá. Fazem isso para aparecer. Eles estão se exibindo. Aqui também na comunidade. Há alguém que mais ou menos quer sobressair nas coisas boas da comunidade, se calhar recebe alguns atributos. Se for mulher, rata de sacristia, barata não sei o quê. Vai para lá, vai para cá, passa para ali, passa para lá, faz isso, só para querer aparecer. Não faz coisa nenhuma. Será que já não tem marido? Não tem casa para cuidar? Não tem família para fazer? E quando a pessoa fica doente, às vezes, mas essa pessoa ficou doente, mas ela reza tanto, cadê? Onde está Deus? Quando acontece alguma coisinha assim, por que aconteceu isso se ele reza? Deus não está vendo? Deus não está cuidando dele? E como é que isso aconteceu com ele? Ou, se não forem as pessoas que falam isso, nós próprios podemos cair no desânimo e dizer, mas, meu Deus, eu faço tantas coisas, e por que isso acontece comigo? Todas as vezes que isso passar na nossa consciência, na nossa cabeça, e todas as vezes que isso acontecer conosco, lembremos-nos de Tobias, o homem justo, apesar da sua justiça, de ter feito tantas coisas boas, tantas obras de caridade, ainda assim recebeu a paga. E parece que a cegueira dele foi como que o salário das suas ações, conforme a mulher lhe disse. Mas nós devemos ter em mente que tudo que nós fazemos para Deus, tudo que nós fazemos tendo em conta Deus, nós estamos dando a Deus. Estamos economizando, estamos fazendo a nossa poupança para que quando passar este mundo, nós possamos receber em recompensa, como recompensa, aquilo pelo qual nós trabalhamos. Agora, se você optar para o mundo, você vai receber as coisas deste mundo. E se você optar pelas coisas de Deus, você vai receber como prêmio 100 vezes mais aquilo que você tiver deixado, e no final das contas, a vida eterna. E por isso é que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou ainda, é necessário que nós que estamos vivendo aqui, no município da Pescaria Brava, nós temos que fazer tudo para que aquilo que diz respeito à lei municipal, nós a cumpramos na íntegra, porque nós somos cidadãos dessa terra, que agora com a emancipação se tornou uma cidade, um município, com direitos e deveres,
com todas as obrigações iguais a grandes cidades. As pessoas que foram na missa na Pescaria Brava, quando o corpo governamental tomou posse, naquela missa, acho que o senhor já esteve lá presente, esteve nessa missa, eu dizia que é necessário que os munícipes da Pescaria Brava não se sintam diminuídos em relação aos outros munícipes. Pescaria Brava é tão cidade quanto a cidade de Florianópolis, quanto a cidade de Brasília, quanto a cidade de São Paulo, quanto a cidade do Rio de Janeiro. Então, a lei que protege a grande metrópole municipal, o município como cidade de Florianópolis, é a mesma lei que ampara e protege os cidadãos daqui da Pescaria Brava. Então, com todos os direitos e deveres, nós, como cidadãos da Pescaria Brava, temos que cumprir na íntegra aquilo que o nosso governo municipal determina, e o governo municipal tem que cumprir na íntegra aquilo que o governo estadual determina, e o governo estadual deve cumprir na íntegra aquilo que o governo federal determina. Isto é dar a César o que é de César. E depois dar a Deus o que é de Deus, dizer aquilo que a nossa comunidade, o CPC, determina aqui, aquilo que o CPP determina na nossa paróquia, e aquilo que a nossa diocese determina, aquilo que o Regional 4 determina, aquilo que a CNBB determina, aquilo que o Papa determina enquanto o coordenador número 1 da Igreja a nível mundial, cujas funções é santificar e confirmar os fiéis, os cristãos na fé. Sinal de unidade, sinal de santificação, sinal da presença de Pedro na Igreja Católica de Rito Romano. Então, isto é estabelecer a justiça. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que essas palavras de Jesus, dai a César o que é de César, ecoem bem no fundo do coração de cada um de nós e a coloquemos na nossa consciência. Aquilo que deve ser dado aos homens, nós devemos dar aos homens, porque a eles pertence. E aquilo que deve ser dado a Deus, devemos dá-lo a Deus, porque a Deus pertence. E nada mais. E nós, que somos homens e mulheres, nós sabemos que vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós pertencemos no mundo futuro, no mundo do reino dos céus. Então, vamos todos juntos, consagremos-nos àquele a quem nós pertencemos. Se é verdade que você se assume como o povo de Deus, que um dia herdará o reino dos céus. Consagremos as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas vidas, tudo aquilo que nós somos, o consagremos a Deus, para que, quando chegar o dia final, todos nós, jubilosamente, subamos e nos encontremos com aquele a quem nós pertencemos e que nós chamamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes à providência de Deus, apresentemos as nossas súplicas, dizendo: escutai, Senhor, nosso pedido. A fim de que o Evangelho seja sempre o guia e o sustento de nossa caminhada. Rezemos. Escutai, Senhor, nosso pedido. A fim de que o poder público se sirva dos impostos para a promoção do bem comum. Rezemos. Escutai, Senhor, nosso pedido. A fim de que os marginalizados da sociedade sejam cada vez mais incluídos e respeitados. Rezemos. Escutai, Senhor, nosso pedido. A fim de que todos sejamos responsáveis com nossos compromissos religiosos e sociais. Rezemos. Escutai, Senhor, nosso pedido. Escutai, Deus Pai de bondade, os nossos pedidos, não segundo a grandeza dos nossos pecados, mas segundo a vossa infinita misericórdia. Por Cristo, Senhor nosso. Posso
aceite por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Confiados, ó Deus, no vosso amor de Pai, acorremos ao altar com nossas oferendas. Dai-nos, por vossa graça, ser purificados pela Eucaristia que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós associados a seus louvores, cantando a uma só voz. Santificai vós estas ofrendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, e será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs, por quem celebramos esta Eucaristia, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo tome parte igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos partiram desta vida.
abrir junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos ter piedade de todos nós, de modo especial os doentes da nossa comunidade e todas as pessoas que estão doentes, que pertencem à nossa paróquia, e não só aqueles que nos pedem orações. E dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, dizemos, como Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrando-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto vemos a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno nem vejo minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, governai pelo vosso Espírito aos que nutris com o corpo e o sangue do vosso Filho. Dai-nos proclamar nossa fé, não somente em palavras, mas também na verdade de nossas ações, para que mereçamos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. É com grande alegria que, em nome do casal coordenador da festa, Paulo e Liette, dos festeiros de 2013, da festa de São Pedro Apóstolo, a gente agradece a acolhida aqui da comunidade de Varginha, agradece também a comunidade de Pontinha das Laranjeiras, que trouxe o nosso padroeiro hoje nessa peregrinação maravilhosa, que a gente veio fazendo, oração e pensamento, e pedindo a Deus que a gente possa ter uma festa que possa ter cada vez mais unidade entre as igrejas. Então a gente quer que a nossa paróquia seja assim, sempre unida, que a gente possa alcançar as nossas graças, aquelas graças que a gente traz em nosso coração, todos aqueles nossos pedidos que agora estão no culto, mas que a gente pede sempre que a gente encontre os nossos padroeiros, os nossos santos que intercedem sempre por nós junto a Deus. Que eles possam sempre ter misericórdia e pedir a Deus aquela força que precisamos sempre, numa operação, numa cirurgia, as pessoas doentes da nossa comunidade, alguns casos de nossas famílias que enfrentamos, que esses nossos padroeiros intercedam a nós, a Deus Pai Todo-Poderoso. Agradecemos de coração a acolhida aqui da comunidade de Varginha e já vamos fazer um convite para sábado, dia 8, a gente levar o padroeiro, vocês levaram o nosso padroeiro, a gente vai fazer presente também, até a comunidade de pescaria, que a gente possa estar lá celebrando novamente, sábado, dia 8, às 19 horas. E no dia da festa, no domingo da festa, a gente vai esperar Nossa Senhora Aparecida lá também, para fazer essa procissão de fé às 10 horas da manhã. A gente agradece e já pede que todos se façam presente e convide seus vizinhos, seus parentes, para a gente fazer aquela unidade, aquela união entre as nossas comunidades da nossa paróquia. O nosso obrigado a todos. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus por intercessão de São Pedro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e que São Pedro, lá do céu, derrame copiosamente suas graças e bênçãos sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre todos os nossos doentes. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças